Era um som que Ricardo Albuquerque não escutava em sua casa há uns 3 anos. Risadas, borbulhos, vida, vinha da piscina, mas aquilo era impossível. Mateus não podia se mover, Mateus não podia nadar, e Mateus definitivamente não podia rir. Ricardo paralisou no corredor do 2º andar do seu casarão, nos Jardins da Serra. Eram 5h45 da manhã. Nem sequer tinha amanhecido completamente. A luz dourada mal começava a se infiltrar pelas janelas. Quando aquele som o deteve, ali, água, risadas, impossível. Se você acha que um som pode mudar uma vida, você não conhece essa história. Porque Ricardo Albuquerque era um homem que tinha tudo, exceto a única coisa que importava. Era o presidente dos Laboratórios Albuquerque, uma empresa farmacêutica avaliada em 300 milhões de reais. 52 anos, ternos de 15 mil reais, relógios suíços, um casarão de 4 andares, com piscina olímpica que nunca usava. Trabalhava 14 horas por dia, 7 dias por semana. Por que ele trabalhava tanto? Porque assim não tinha que pensar, assim não tinha que lembrar. Assim não tinha que olhar nos olhos de Mateus e ver o que seu presente tinha causado. Mateus Albuquerque, 19 anos, tetraplégico, seu sobrinho, 3 anos atrás. Mateus era diferente, era uma promessa do motociclismo, extrovertido, sorridente, cheio de vida, ganhava campeonatos juvenis, tinha namorada, sonhava em ser profissional. E Ricardo, seu tio, o homem bem-sucedido, lhe deu de presente no seu aniversário de 16 anos a moto dos seus sonhos, uma Honda Hornet amarela, 120 mil reais. A melhor, 4 meses depois, Mateus sofreu um acidente na Marginal Pinheiros, lesão medular C5, C6, tetraplegia incompleta. Sua irmã, a mãe de Mateus, morreu no mesmo acidente. Ela estava na garupa. Ricardo nunca se perdoou. Ele comprou aquela moto. Ele assinou o presente. Ele matou sua irmã e destruiu Mateus. Era isso que pensava toda noite antes de dormir. Então, ele trabalhava e trabalhava e trabalhava. Mateus morava na casa de Ricardo desde o acidente. Tinha um quarto no andar de baixo, adaptado com barras e equipamento médico. Enfermeiras vinham 3 vezes ao dia. Fisioterapeutas 2 vezes por semana. Os melhores neurologistas de São Paulo o avaliavam a cada mês. Ricardo pagava tudo, 150 mil reais mensais em cuidados médicos, mas nunca passava tempo com ele. Não conseguia. Cada vez que via Mateus naquela cadeira de rodas, via sua própria culpa. Então, pagava outros para cuidarem do que ele havia quebrado. E Mateus não falava muito, não sorria, não mostrava emoção. Os médicos diziam que era depressão pós-traumática. Normal em casos de lesão medular severa, receitaram antidepressivos. Mateus os tomava. Nada mudava. 3 anos sem um sorriso, 3 anos sem ouvi-lo rir, 3 anos de silêncio, mas naquela manhã, às 5h45, Ricardo ouviu algo impossível. Risadas. Caminhou devagar até a janela do corredor que dava para a piscina. Seu coração batia rápido. Tinha medo de olhar. Tinha medo de que fosse sua imaginação. Tinha medo de que fosse real. Espiou. E o que viu o deixou sem ar. Na piscina, sob a luz dourada do amanhecer, estava Mateus, flutuando na água com boias amarelas nos braços e no tronco. E junto a ele, segurando-o com cuidado, estava Ana Paula, a empregada doméstica, com seu uniforme azul encharcado grudado ao corpo e suas luvas amarelas de borracha ainda nas mãos. Cantava alguma coisa em voz baixa. E Mateus estava sorrindo. Ricardo sentiu suas pernas tremerem. Levou uma mão à janela para se segurar. Não entendia, não podia entender. Mateus não podia estar na água. Mateus não podia flutuar. Mateus não podia sorrir. Mas ali estava, sorrindo,
Ricardo não desceu, não interrompeu, apenas observou, durante 10 minutos completos, imóvel. Viu como Ana Paula movia suavemente Mateus pela água. Viu como ela falava com ele. Viu como Mateus fechava os olhos, relaxado, com uma expressão de paz que Ricardo não via desde antes do acidente, quando Ana Paula finalmente tirou Mateus da água usando um guincho portátil que Ricardo não sabia que existia, quando o secou com toalhas grossas, quando o vestiu com um roupão e o levou de volta ao seu quarto. Ricardo seguia naquela janela, paralisado, confuso e algo mais, comovido. Foi trabalhar naquela manhã sem dizer nada, mas durante toda a reunião do conselho, durante todas as chamadas com investidores, durante todas as apresentações de novos medicamentos, Ricardo só conseguia pensar em uma coisa. Mateus sorriu naquela noite. Quando chegou em casa às 11 da noite, como sempre, passou pelo quarto de Mateus. A porta estava entreaberta. Mateus dormia. Ricardo entrou em silêncio, aproximou-se e então o viu. No encosto da cadeira de rodas, pendurado com cuidado, estava o roupão de Mateus, azul claro, e estava úmido, ainda úmido, às 11 da noite. Impossível. Mateus tomava banho às 9 da manhã com as enfermeiras. Por que seu roupão estaria molhado a essa hora? Ricardo o tocou. As gotas frias lhe molharam os dedos. Era real. Saiu do quarto. Foi ao quarto de serviço onde dormia Ana Paula. Bateu na porta. Não houve resposta. Bateu de novo. Nada. Abriu devagar. Ana Paula não estava. A cama estava perfeitamente arrumada, como se não tivesse dormido ali. Ricardo franziu a testa. Eram 11h15 da noite. Onde estava a empregada? Revisou toda a casa, a cozinha, a sala, o jardim. Nada. Então, quase por instinto, foi em direção à piscina e ali, sentada em uma das cadeiras de lona junto à água, estava Ana Paula, com um caderno nas mãos, escrevendo algo sob a luz de uma luminária de jardim. Ricardo se aproximou sem fazer barulho. Ana Paula não o viu. Estava concentrada. Escrevia com letra pequena e apertada. Ricardo alcançou a ler da distância. Dia 200. Mateus moveu o dedo indicador direito 2 milímetros. Progresso lento, mas constante. Dia 200? De quê? Ricardo pigarreou. Ana Paula saltou de susto. Fechou o caderno imediatamente e se pôs de pé. Senhor Albuquerque, desculpe, eu só estava tomando um ar. Ricardo a olhou. Ana Paula tinha 42 anos. Levava 7 meses trabalhando em sua casa. Calada, eficiente. Nunca causava problemas. Chegava cedo, saía tarde. Fazia seu trabalho sem dizer muito. Ricardo mal havia dirigido a palavra a ela nesses 7 meses, além de instruções básicas. Mas agora, olhando-a sob aquela luz tênue, notou algo. Ana Paula tinha o cabelo ainda um pouco úmido e cheirava a cloro. Estava na piscina hoje? Perguntou Ricardo. Ana Paula baixou o olhar, engoliu em seco. Sim, senhor. Peço desculpas. Sei que devia ter pedido permissão. Eu só queria ajudar Mateus. Os médicos dizem que a água é boa para a mobilidade. Pensei que se tentasse, talvez ele pudesse se sentir melhor. Ricardo não respondeu de imediato. Apenas a olhou. E então, pela primeira vez em 3 anos, ele fez algo que não tinha feito com ninguém ali naquele casarão. Ele perguntou, de verdade: há quanto tempo você está fazendo isso, Ana Paula? Ana Paula hesitou. Depois, em voz baixa, respondeu, 7 meses. Desde que comecei a trabalhar aqui, Ricardo Albuquerque sentiu algo estranho no peito, como se algo se rompesse e se encaixasse ao mesmo tempo. 7 meses? Todos os dias? Todos os dias, senhor Ricardo, das 5h30 às 7 da manhã, antes que o senhor acorde. Por quê? Ana Paula olhou-o direto nos olhos, e Ricardo viu algo ali, algo que não via há muito tempo. Determinação, propósito.
amor, porque Mateus merece sorrir. E porque eu sei o que é perder alguém e não ter feito tudo o possível para salvá-lo. Ricardo não soube o que dizer. Ficou ali, de pé, sustentando o olhar de uma mulher a quem havia ignorado durante 7 meses. Uma mulher que agora entendia. Conhecia Mateus melhor do que ele. Uma mulher que havia dedicado 200 dias a fazer o que ele, com todo o seu dinheiro, não havia conseguido. Devolver o sorriso a Mateus. Se alguma vez você pensou que o amor só vem da família, essa história vai te mostrar o contrário. Ana Paula pediu desculpas novamente e foi para o seu quarto. Ricardo ficou sozinho junto à piscina, com o caderno que Ana Paula havia deixado esquecido na cadeira. Ele abriu 200 páginas, manuscritas, com letra apertada. Cada página era um dia. Cada dia tinha horários, exercícios, observações, progresso. Dia 1. Mateus entrou em pânico ao tocar a água. Chorou. Tirei-o em 5 minutos. Amanhã vou tentar de novo. Dia 15. Mateus deixou de chorar, só treme. Aguentou 10 minutos. Dia 30. Mateus moveu o braço direito 3 centímetros quando pedi que tentasse alcançar a bola flutuante. Dia 60. Mateus me perguntou por que faço isso. Eu disse, porque acredito em você. Ele ficou calado, mas não chorou. Dia 100. Mateus sorriu pela primeira vez. Foi só um segundo, mas eu vi. Dia 150. Mateus disse, obrigado. É a primeira palavra que me diz em 2 meses. Dia 200. Mateus moveu o dedo indicador direito 2 milímetros. Progresso lento, mas constante. Ricardo leu cada página, cada palavra, cada observação. E com cada linha, sentiu algo que não sentia em 3 anos. Esperança e vergonha. Porque essa mulher, essa funcionária que ganhava R$ 8.000 por mês, havia feito em 7 meses o que ele, com R$ 150 mil mensais em médicos, não havia conseguido em 3 anos. Tinha devolvido a vida a Mateus. Ricardo fechou o caderno, olhou para a piscina e, pela primeira vez em muito tempo, chorou. Na manhã seguinte, Ricardo fez algo que nunca fazia. Cancelou todas as suas reuniões. Disse à sua secretária que não o incomodasse. E às 5h20 da manhã, levantou-se, vestiu-se e foi para o corredor do 2º andar. Às 5h32, viu Ana Paula sair do seu quarto. Levava o uniforme azul, as luvas amarelas e uma bolsa com toalhas. Foi direto para o quarto de Mateus. Ricardo observou da distância. Ana Paula acordou Mateus com suavidade. Falou-lhe em voz baixa. Mateus assentiu. Ana Paula ajudou-o a trocar de roupa. Colocou um traje de banho adaptado. Colocou-o na cadeira de rodas. E juntos foram para a piscina. Ricardo seguiu-os, sem que o vissem, como um fantasma na sua própria casa. Quando chegaram à piscina, Ana Paula preparou tudo com uma precisão quase médica. Colocou os flutuadores amarelos nos braços de Mateus. Ajustou o arnês do torso. Ligou o guindaste portátil. Baixou Mateus devagar, muito devagar, até que tocou a água. Mateus tremeu ao princípio, mas Ana Paula falou com ele. Ricardo não conseguia ouvir o que dizia. Só via os seus lábios moverem-se. E pouco a pouco, Mateus relaxou. Ana Paula entrou na água, com o uniforme e tudo, com as luvas postas, e começou a mover Mateus, suave, rítmico, como uma dança. Falava-lhe constantemente, cantava-lhe algo. Ricardo aproximou-se um pouco mais. Era uma canção de ninar, algo sobre estrelas e sonhos. E então, Ricardo viu-o de novo. Mateus sorriu, aquele sorriso, aquele maldito sorriso que Ricardo não via há 3 anos. Ali estava, no rosto do seu sobrinho, causado por uma mulher que não tinha título médico, que não tinha dinheiro, que só tinha 2 coisas: tempo e amor. Ricardo sentou-se numa das cadeiras de lona e observou, durante 1 hora completa,
Viu como Ana Paula trabalhava com Mateus. Viu como o motivava. Viu como celebrava cada milímetro de movimento. Viu como, ao final, quando tirou Mateus da água, o secou com cuidado, vestiu-o e disse-lhe algo que fez com que Mateus fechasse os olhos e assentisse. Quando Ana Paula girou a cadeira para o levar de volta, finalmente viu Ricardo. Parou, empalideceu. Senhor Albuquerque, eu pensei que o senhor já tinha ido trabalhar. Ricardo levantou-se, caminhou até ela. Ana Paula recuou um passo. Estava assustada. Provavelmente pensava que a ia despedir, que a ia repreender, que a ia acusar de algo. Mas Ricardo não fez nada disso. Ajoelhou-se, frente a Mateus, e olhou-o nos olhos. Mateus olhou-o de volta, surpreendido. Ricardo nunca fazia isto. Nunca se punha ao seu nível. Sempre falava de cima. Mateus, disse Ricardo, com voz embargada, isso te faz feliz? Mateus piscou. Depois, devagar, assentiu. Sim, tio. Ricardo engoliu em seco. Então vamos continuar fazendo isso, todos os dias. E eu vou estar aqui, se me permitir. Mateus não disse nada, mas os seus olhos encheram-se de lágrimas. E Ricardo também chorou, frente a Ana Paula, frente a Mateus, frente à piscina que nunca havia usado. Chorou por 3 anos de ausência, por 3 anos de culpa, por 3 anos de não ter visto o que estava justo frente a ele. Ana Paula não disse nada, só pôs uma mão no ombro de Ricardo, suave, e isso foi suficiente. Se esta história está tocando o seu coração agora mesmo, se sente que algo está se movendo dentro de você, é porque sabe que é verdade. Porque todos conhecemos alguém como Ana Paula, ou deveríamos ser alguém como Ana Paula. Naquela manhã, Ricardo não foi trabalhar. Ligou para a sua secretária e disse-lhe que cancelasse tudo. Tudo, pela primeira vez em 15 anos. Ricardo Albuquerque faltou ao trabalho e ficou em casa com Mateus. Tomaram o café da manhã juntos, pela primeira vez em 3 anos. Ricardo perguntou a Mateus coisas que nunca lhe havia perguntado. Como você dorme? O que você sonha? O que te dói? O que te faz feliz? Mateus, ao princípio, não sabia como responder. Não estava acostumado a que o seu tio lhe falasse. Mas pouco a pouco, começou a abrir-se. Falou da água, de como o fazia sentir livre, de como Ana Paula lhe dizia que o seu corpo podia fazer mais do que os médicos acreditavam, de como, pela primeira vez em 3 anos, tinha algo pelo que acordar todas as manhãs. Ricardo ouviu, realmente ouviu, e deu-se conta de algo que o atingiu como um soco. Mateus não precisava de mais médicos, não precisava de mais medicamentos, não precisava de mais dinheiro. Precisava de esperança e de alguém que acreditasse nele. E essa pessoa não tinha sido Ricardo, tinha sido Ana Paula. Naquela tarde, Ricardo procurou Ana Paula. A encontrou na cozinha, limpando. Ana Paula, preciso falar com você. Ana Paula se virou. Seus olhos estavam vermelhos. Ela estava chorando. Senhor, se vai me demitir, eu entendo. Não devia ter feito nada sem sua permissão, mas, por favor, me deixe terminar o mês com o Mateus. Só até encontrar alguém que possa continuar. Ricardo balançou a cabeça. Não vou te demitir, Ana Paula. Vou te fazer uma pergunta. Por que você fez isso? Por que dedicou 7 meses a cuidar do Mateus, sem que ninguém te pedisse, sem que ninguém te pagasse extra? Por quê? Ana Paula respirou fundo. Depois falou, com voz firme, porque eu fui fisioterapeuta. Senhor, durante 15 anos, trabalhei no Hospital das Clínicas. Ajudei centenas de pacientes com lesões medulares. Era boa no meu trabalho, muito boa. Mas há 5 anos, perdi um paciente, um garoto jovem, 16 anos. Acidente de moto, igual ao Mateus. Eu estava encarregada da reabilitação dele. Mas eu me queimei, burnout, deixei de prestar atenção, deixei de revisar os exercícios dele. E um dia,
Durante uma sessão, ele caiu da maca, bateu a cabeça, entrou em coma, morreu 2 semanas depois. Ana Paula limpou as lágrimas. Tiraram minha licença, me processaram, perdi tudo, minha carreira, minha reputação, meu propósito. Durante 5 anos, trabalhei como empregada doméstica e cada dia me perguntava se alguma vez teria outra oportunidade de fazer o correto. Quando cheguei aqui e vi o Mateus, vi aquele garoto, vi minha segunda oportunidade e não podia desperdiçá-la. Não outra vez. Ricardo sentiu um nó na garganta. Ana Paula não estava ajudando Mateus por bondade. Estava ajudando Mateus para se salvar, para se redimir, para demonstrar que ainda podia fazer algo bom. E ela tinha conseguido. Ricardo deu um passo em direção a ela. Ana Paula, quanto te custa o equipamento que você usa com o Mateus? Ana Paula piscou. Perdão? Os flutuadores, a grua, tudo. Quanto te custou? Ana Paula baixou o olhar. 24 mil reais. Senhor, comprei com minhas economias. 24 mil reais. 3 meses do salário dela em equipamento para o Mateus, sem que ninguém pedisse, sem esperar nada em troca. Ricardo pegou o celular, fez uma ligação. Sim, sou Ricardo Albuquerque. Preciso que me comuniquem com o diretor do Conselho Regional de Fisioterapia. Agora. Ana Paula olhou para ele com os olhos muito abertos. Senhor, o que está fazendo? Estou corrigindo um erro, disse Ricardo. Durante as 3 semanas seguintes, Ricardo Albuquerque fez algo que nunca tinha feito em sua vida profissional. Usou seu poder, mas não para ganhar dinheiro, não para fechar um negócio, não para esmagar um concorrente. Usou para ajudar alguém que não lhe devia nada. Para alguém que havia dado tudo sem pedir nada em troca. Ligou para o diretor do Conselho Regional de Fisioterapia, ligou para advogados, ligou para juízes, revisou o caso de Ana Paula linha por linha, o paciente que havia morrido, o burnout, a negligência, mas também encontrou algo mais. Encontrou que Ana Paula havia trabalhado 14 turnos seguidos antes do acidente, que havia pedido ajuda e lhe negaram, que o hospital estava com falta de pessoal, que a maca onde o garoto caiu tinha um defeito de fabricação que o hospital conhecia, mas não havia reparado. Ana Paula não era a única culpada, mas havia sido a única castigada. Ricardo contratou os melhores advogados trabalhistas do Brasil, reabriu o caso, apresentou evidências novas e depois de 18 audiências, 3 meses de processo e uma carta assinada por Ricardo, onde ele pessoalmente garantia a competência profissional de Ana Paula, o Conselho Regional de Fisioterapia emitiu um comunicado: licença profissional reinstaurada, com desculpas oficiais. Quando Ricardo deu a notícia para Ana Paula, ela desmoronou, literalmente. Se deixou cair no chão da cozinha e chorou durante 20 minutos. Ricardo se sentou ao lado dela. Não disse nada, apenas esteve ali. E quando Ana Paula finalmente pôde falar, só disse uma coisa: por que fez isso por mim? Ricardo a olhou. Por que você fez pelo Mateus o que eu não consegui? E por que ninguém deveria carregar um erro para sempre? Todos merecemos uma segunda oportunidade. Ana Paula assentiu. E Ricardo soube que algo havia mudado. Não só em Ana Paula, nele também. Mas a história não termina aí. Porque o que aconteceu depois é o que realmente importa. Ricardo começou a madrugar. Todas as manhãs, às 5h20, estava acordado. Às 5h30, estava do lado de fora do quarto do Mateus. E quando Ana Paula saía com a bolsa de toalhas, Ricardo estava ali, esperando. Posso acompanhá-los? Perguntava. Sempre. No princípio, Mateus não sabia como reagir. Não estava acostumado a que seu tio estivesse presente. Mas Ana Paula ensinou a Ricardo o que fazer. Como segurar Mateus na água. Como movê-lo suavemente.
como falar com ele para que relaxasse, como celebrar cada milímetro de progresso. E Ricardo aprendeu. Aprendeu que seu sobrinho era mais forte do que pensava. Aprendeu que o corpo humano é capaz de coisas impossíveis se alguém acredita nele. Aprendeu que 1 milímetro de movimento vale mais que R$ 1 milhão em medicamentos. Mas, sobretudo, aprendeu algo que nunca lhe haviam ensinado no seu MBA. Nos seus cursos de liderança, nas suas conferências executivas, aprendeu a estar presente. 1 mês depois de Ana Paula recuperar sua licença, Ricardo tomou outra decisão. Reduziu sua jornada de trabalho de 14 horas para 8. Sua diretoria se opôs, seus sócios reclamaram, seus investidores questionaram seu compromisso. Ricardo renunciou como presidente, nomeou um sucessor e ficou só como presidente do conselho. 4 horas de trabalho por dia. O resto do tempo, em casa, com o Matheus. Você sabe o que você faria nessa situação? Renunciaria à sua carreira por alguém que ama? Não minta. Pense de verdade. Porque Ricardo fez e mudou tudo. Com Ana Paula agora oficialmente como fisioterapeuta da família e Ricardo presente em cada sessão, o progresso de Matheus se acelerou. Não era mágica, não era um milagre instantâneo. Era trabalho constante, diário, disciplinado. 2 meses depois de Ricardo começar a participar, o neurologista que avaliava Matheus a cada mês chegou para sua consulta de rotina. Se chamava Dr. Vargas, 58 anos, 30 anos de experiência em lesões medulares. Já tinha visto de tudo. Entrou no quarto do Matheus com seu tablet e seu estetoscópio. Bom dia, Matheus. Vamos fazer a avaliação de sempre. Mas quando começou a revisar, parou, franziu a testa, voltou a revisar. Matheus, pode tentar mover sua mão direita para mim? Matheus fechou os olhos, concentrado, e sua mão se moveu, 4 centímetros. Para cima, o Dr. Vargas tirou os óculos, limpou-os, colocou-os de novo, repetiu o exercício. Matheus voltou a mover a mão, 4 centímetros. O doutor se virou para Ricardo, que estava em um canto da sala. Senhor Albuquerque, o que mudou? Ricardo olhou para Ana Paula, que estava perto da janela. Ela disse simplesmente. E a piscina? O Dr. Vargas se sentou. A piscina? Matheus, você está fazendo hidroterapia? Matheus assentiu. Todos os dias, desde faz 8 meses, com Ana Paula. O doutor olhou para Ana Paula. Você é fisioterapeuta? Sim, doutor. O Dr. Vargas pegou seu tablet, começou a escrever, depois levantou a vista. Em 30 anos de carreira, eu vi 3 casos de lesão medular C5, C6 que recuperaram mobilidade significativa nas mãos. 3 de centenas. E todos levaram anos, não meses. Matheus tem 8 meses. Você recuperou mais mobilidade que pacientes que eu tratei durante 5 anos. Eu não sei o que vocês estão fazendo, mas continuem fazendo. Ricardo sentiu algo no peito. Orgulho, não por ele, por Ana Paula, por Matheus, pelo que tinham conseguido juntos. O Dr. Vargas fechou seu tablet e então disse algo que Ricardo nunca esqueceria. Senhor Albuquerque, você me paga R$50 mil por estas avaliações mensais. E em 3 anos, eu não consegui nenhuma fração do progresso que esta mulher conseguiu em 8 meses. Sabe por quê? Ricardo negou com a cabeça. Porque eu vejo Matheus 1 hora por mês. Ela o vê 2 horas por dia. Porque eu lhe receito exercícios. Ela os faz com ele. Porque eu lhe dou esperança com palavras. Ela lhe dá esperança com ações. A medicina moderna é incrível, mas não pode substituir o que você tem aqui. Dedicação, constância, amor. O doutor se foi. Ricardo ficou sentado, olhando para Matheus, olhando para Ana Paula, e entendeu algo fundamental.
Ele havia gasto R$ 150 mil por mês durante 3 anos, R$ 4,5 milhões, em médicos, em terapias, em medicamentos. E Ana Paula, com R$ 8 mil de salário e R$ 24 mil do seu próprio dinheiro em equipamento, havia conseguido mais, porque ela não estava ali por dinheiro. Estava ali por algo que o dinheiro não pode comprar: redenção, propósito, amor. Naquela noite, Ricardo perguntou a Ana Paula se podia ver o equipamento que havia comprado. Ana Paula o levou ao quarto de armazenamento onde guardava as coisas da piscina. Ali estavam 3 flutuadores médicos profissionais, amarelos brilhantes, com marcas de uso. Ricardo revisou as etiquetas. R$ 8 mil cada um, R$ 24 mil no total. Equipamento médico de nível hospitalar, o mesmo que se usava nos melhores centros de reabilitação de São Paulo. Ana Paula os comprou com seu salário. 3 meses de trabalho, sem que ninguém pedisse, sem esperar que devolvessem. Ricardo pegou um dos flutuadores. Era pesado, bem feito, profissional. Ele o virou e então viu algo que o atingiu. Na parte de trás, com marcador permanente, Ana Paula havia escrito algo: para Mateus, porque você merece voar. Dia 1, Ana, dia 1, quando Mateus ainda chorava ao tocar a água, quando não havia garantia de que funcionaria, quando ninguém, exceto Ana Paula, acreditava que era possível. Naquele dia, ela já havia investido tudo o que tinha. Não em equipamento, em fé. Ricardo sentiu que a garganta se fechava. Devolveu o flutuador ao seu lugar. Se virou para Ana Paula. Amanhã vamos ir à loja de equipamento médico e vamos comprar tudo o que precisar. Tudo. Já não vai gastar seu dinheiro nisso. Ana Paula negou com a cabeça. Não é necessário, senhor. Já tenho o que preciso. Ricardo insistiu. Não é uma sugestão, Ana Paula, é uma ordem. E a partir de agora, seu salário não será de R$ 8 mil, será de 32 mil. Como fisioterapeuta profissional desta família, Ana Paula arregalou os olhos. Senhor, isso é demais. Não, Ana Paula. Demasiado pouco é o que lhe tenho pago até agora por salvar meu sobrinho. Ana Paula não soube o que dizer. Ricardo tampouco. Assim, simplesmente assentiram e saíram do quarto de armazenamento, com um entendimento silencioso entre eles. Já não eram empregada e chefe, eram uma equipe, unidos por um só propósito: dar a Mateus a vida que merecia. As semanas seguintes foram diferentes. Ricardo não só participava nas sessões de hidroterapia, começou a estudar. Leu livros sobre lesões medulares, sobre neuroplasticidade, sobre reabilitação aquática. Tomou notas, fez perguntas. Ana Paula lhe ensinou tudo o que sabia e Mateus melhorava. Lento, muito lento, mas constante. Dia 230, Mateus levantou sua mão direita 10 centímetros sem ajuda. Dia 250, Mateus fechou seu punho direito, só por 3 segundos, mas o fez. Dia 270, Mateus moveu sua mão esquerda pela primeira vez. 1 centímetro, apenas perceptível, mas real. Cada pequeno avanço era celebrado, não com gritos, não com exageros, mas com algo mais profundo, com reconhecimento, com respeito, com a certeza de que o corpo de Mateus estava lutando. E estava ganhando, mas nem tudo era progresso físico. Havia algo mais importante acontecendo. Mateus estava voltando a ser ele mesmo. O rapaz que sorria, o rapaz que fazia piadas, o rapaz que tinha sonhos. Um dia, durante uma sessão na piscina, Mateus disse a Ricardo algo que o deixou sem palavras. Tio, quero voltar a estudar. Ricardo quase caiu na água. O quê? Mateus assentiu, flutuando com seus dispositivos amarelos. Deixei a universidade depois do acidente, mas tenho estado a pensar se posso mover minhas mãos
posso escrever. Se posso escrever, posso estudar. Quero terminar minha faculdade. Ricardo sentiu lágrimas quentes em suas bochechas. O que você estava estudando? Engenharia mecânica. Queria desenhar motos mais seguras. Irônico, não é? Ricardo negou com a cabeça. Não é irônico. Mateus, é perfeito. E você vai fazê-lo. Te prometo que vai fazê-lo. Ana Paula, que estava sustentando Mateus na água, sorriu. Já tem as mãos para escrever. Só precisa tempo para fortalecê-las. E vamos consegui-lo. E Ricardo soube, naquele momento, que já havia passado o ponto de não retorno. Já não estava fazendo isto por culpa. Já não estava fazendo isto por obrigação. Estava fazendo isto porque queria. Porque Mateus era sua família. Porque vê-lo sorrir valia mais que qualquer reunião de negócios, que qualquer contrato, que qualquer cifra em uma conta bancária. 3 meses depois de Ana Paula recuperar sua licença, Ricardo organizou um jantar. Convidou o Dr. Vargas, as enfermeiras que haviam cuidado de Mateus durante 3 anos, os fisioterapeutas que haviam trabalhado com ele e, é claro, Ana Paula. No meio do jantar, Ricardo se pôs de pé, levantou sua taça e falou: quero agradecer a todos por estarem aqui. Durante 3 anos, vocês cuidaram de Mateus, lhe deram tratamento, lhe deram medicamentos, lhe deram seu conhecimento profissional e estou eternamente agradecido. Fez uma pausa. Mas há alguém aqui que lhe deu algo mais, algo que nenhum título profissional, nenhum medicamento, nenhum tratamento pode dar. Lhe deu fé, lhe deu tempo, lhe deu amor. Ana Paula não só salvou Mateus, me salvou a mim também. Ela me ensinou que estar presente vale mais que estar ocupado, que 1 minuto de atenção real vale mais que R$1000, que os milagres não vêm em potes, vêm em mãos que estão dispostas a trabalhar, não importa o quanto doa. Ricardo se virou para Ana Paula, que chorava em silêncio. Ana Paula, de agora em diante, você não é mais empregada desta casa. Você faz parte desta família e sempre fará. Ana Paula cobriu o rosto com as mãos. Mateus, sentado em sua cadeira de rodas ao lado dela, levantou sua mão direita com esforço e a colocou sobre a mão de Ana Paula. Ela o olhou. E Mateus disse algo que fez com que todos naquela mesa ficassem em silêncio. Você é meu anjo, Ana Paula, e um dia eu vou caminhar de novo, só para te abraçar de pé. Não havia um único olho seco naquela mesa. Se esta história te tocou até aqui, se você sente um nó na garganta, se seus olhos estão úmidos, é porque você reconhece algo. Você reconhece que os verdadeiros heróis não usam capas. Usam luvas amarelas de borracha e trabalham em silêncio, enquanto o mundo dorme. Mas o que aconteceu depois desse jantar é o que realmente define essa história, porque até aquele momento tudo tinha sido progresso físico, mãos que se moviam, dedos que se fechavam, músculos que despertavam, mas havia algo que Mateus ainda não tinha recuperado, algo mais profundo que qualquer movimento físico, sua alma. 3 anos de culpa, 3 anos de pensar que ele tinha matado sua mãe, 3 anos de acreditar que sua vida tinha terminado naquele acidente. Isso não se cura com hidroterapia, isso não se cura com medicina, isso só se cura com algo que Ana Paula tinha estado dando a ele todo esse tempo, sem que ninguém notasse. Perdão. 1 mês depois do jantar, durante uma sessão matinal na piscina, aconteceu algo que ninguém esperava. Ricardo e Ana Paula estavam na água com Mateus, como sempre, exercícios de rotina, movimentos suaves. A luz do amanhecer entrava pelas janelas. Tudo era normal, até que Mateus começou a chorar. Não eram lágrimas silenciosas, era um choro profundo, desgarrador. O tipo de choro que vem de um lugar onde as palavras não chegam.
Ana Paula e Ricardo pararam imediatamente. Mateus? O que foi? Está doendo alguma coisa? Mateus negou com a cabeça. Continuava chorando. Tremia na água. Foi minha culpa. Mamãe, disse entre soluços. Eu a matei. Eu a obriguei a subir naquela moto. Ela não queria. Me disse para ir devagar. E eu acelerei. Eu a matei. Ricardo sentiu que o mundo parava. Em 3 anos. Mateus nunca havia falado do acidente. Nunca. Os psicólogos haviam tentado. As enfermeiras haviam perguntado. Ninguém havia conseguido que ele falasse. Mas ali, naquela piscina, às 6 da manhã, rodeado de água e amor, finalmente se rompeu. Ana Paula o segurou com mais força. Não, Mateus, você não matou ninguém. Foi um acidente. Um terrível acidente. Mas não foi sua culpa. Sim, foi, gritou Mateus. Eu dirigia, eu ia rápido, eu não vi o caminhão. Tudo foi minha culpa. Ricardo sentiu lágrimas correndo pelo seu rosto. Se aproximou de Mateus. Olhou nos olhos. Mateus, se alguém tem culpa aqui, sou eu. Eu te dei aquela moto de presente. Eu coloquei as chaves nas suas mãos. Eu te disse para ir aproveitá-la. Se quer culpar alguém, culpe a mim. Não, tio, você só queria me fazer feliz e você só queria viver. Isso não é um crime. Mateus, isso é ser jovem, isso é ser humano. Mas ela morreu por minha culpa. Ana Paula falou então, com voz firme. Mateus, olha para mim. Mateus levantou a vista. Ana Paula o segurou com uma mão e com a outra lhe tocou o peito. Sua mãe morreu. Isso é verdade. E dói. E vai doer sempre. Mas você não a matou. O destino a levou e deixou que você ficasse. Sabe por quê? Mateus negou com a cabeça, chorando. Porque sua história não tinha terminado. Porque você ainda tem coisas para fazer neste mundo. Porque sua mãe não quereria ver você assim, se destruindo por algo que não pôde controlar. Ela quereria ver você sorrindo, vivendo, lutando, como está fazendo agora. Mas eu não posso caminhar, não posso correr, não posso ser quem eu era. Não, mas você pode ser alguém melhor, alguém mais forte, alguém que sabe o que é cair e levantar, alguém que pode ajudar outros que estão onde você esteve. Sua mãe te deu a vida 2 vezes, uma quando você nasceu e outra quando ela se foi. Não desperdice esse presente se culpando. Mateus chorou mais forte, Ricardo também. E Ana Paula os segurou a ambos naquela piscina. 3 pessoas rotas, 3 pessoas que haviam perdido algo, 3 pessoas que estavam se encontrando na água. Depois de 10 minutos, Mateus respirou fundo, limpou suas lágrimas com a mão que podia mover e disse algo que mudou tudo. Quero viver, de verdade, não só existir, quero viver. Ricardo o abraçou, pela primeira vez em 3 anos. Abraçou Mateus de verdade, não com lástima, não com culpa, com amor. E Mateus lhe devolveu o abraço, débil, tremoroso, mas real. Esse foi o verdadeiro milagre. Não as mãos que se moviam, não os dedos que se fechavam, mas o coração que voltava a latir com propósito. A partir daquele dia, algo mudou em Mateus. Já não só participava nas sessões de hidroterapia, as liderava. Dizia a Ana Paula que exercícios queria tentar. Pedia a Ricardo que o segurasse de certa maneira para poder provar um movimento novo. Tomou controle de sua própria recuperação e os resultados foram assombrosos. 4 meses depois desse choro na piscina, exatamente 1 ano depois que Ana Paula havia começado a trabalhar com ele, Mateus fez algo impossível. Durante uma sessão, enquanto Ana Paula e Ricardo o sustentavam na água, disse: quero tentar algo. Soltem-me. Ana Paula e Ricardo se olharam. Você tem certeza? Mateus assentiu. Confio em vocês. Se eu afundar, me tiram, mas quero tentar flutuar sozinho. Ana Paula e Ricardo trocaram um olhar. Então, devagar, muito devagar, soltaram Mateus.
Os flutuadores amarelos em seus braços e torso o mantinham na superfície, mas sem mãos o segurando, começou a inclinar-se para um lado. Mateus moveu seu braço direito, 2 centímetros, depois 5, depois 10, ajustou seu balance e ficou flutuando, sozinho, sem ajuda. Ana Paula tapou a boca com as mãos. Ricardo soltou um grito de alegria. E Mateus sorriu, o sorriso mais grande que haviam visto. Estou voando, disse. Mamãe, estou voando. Flutuou sozinho durante 30 segundos. Depois começou a cansar-se e Ana Paula o sustentou de novo. Mas esses 30 segundos foram suficientes. Foram a prova de que o corpo humano, quando tem uma razão para lutar, pode lograr o impossível. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Ficou acordado pensando em tudo o que havia acontecido, em como, um ano atrás, havia escutado risadas impossíveis vindo da piscina, em como havia descoberto Ana Paula, em como havia aprendido que o amor vale mais que o dinheiro, em como Mateus havia passado de não sorrir em 3 anos a flutuar sozinho na água, e se deu conta de algo. Esta história não era sobre Mateus, não era sobre Ana Paula, era sobre ele. Era sobre um cara que teve tudo e ao mesmo tempo não tinha nada. Um cara que ralava 14 horas por dia só para não sentir. Um cara que perdeu a irmã e quase perdeu o sobrinho, porque estava ocupado demais fazendo dinheiro. Dinheiro que o cegou para o que realmente importava. Mas a Ana Paula tinha ensinado algo para ele. Ela tinha mostrado que estar presente é o presente mais valioso que se pode dar. Que 2 horas na piscina valem mais que 2 milhões na conta. Que milagres não se compram, se construem. Com mãos, com tempo, com amor. 2 semanas depois do dia em que o Mateus flutuou sozinho, o Ricardo chamou a Ana Paula para ir com ele numa reunião. Não explicou nada, só pediu para ela ir. A Ana Paula, meio sem entender, topou. Chegaram num prédio de consultórios ali na Vila Nova Conceição. Subiram até o 6º andar. Entraram numa sala com uma vista daquelas da cidade. E lá estava o Dr. Vargas. E mais uns 4 médicos que a Ana Paula não conhecia. Senhor Albuquerque, disse o Dr. Vargas, chegou na hora certa. Estes aqui são os melhores neurologistas e fisioterapeutas do Brasil. Convidei todos para escutarem o que eu tenho para dizer. O Ricardo concordou com a cabeça. A Ana Paula completamente boiando. O que está acontecendo, afinal? O Dr. Vargas se levantou. Ana Paula, há 1 ano atrás, o caso do Mateus Albuquerque era desesperador. Lesão medular, C5-6. Tetraplegia incompleta, 3 anos sem nenhum progresso significativo. Os melhores médicos de São Paulo já tinham tentado de tudo e nada funcionava. Aí você chegou e, em 1 ano, o Mateus recuperou o movimento nas 2 mãos. Consegue fechar a mão, consegue escrever, consegue se equilibrar na água. Há 2 semanas ele flutuou sozinho por 30 segundos. Isso, medicamente falando, é um milagre. O doutor fez uma pausa. Eu documentei o caso dele. Apresentei no Congresso Internacional de Neurologia, lá em Boston, e os resultados foram inequívocos. O seu método de hidroterapia intensiva, combinado com o apoio emocional constante, supera qualquer tratamento tradicional que a gente já tentou. Por isso que a gente está aqui hoje, para te fazer um pedido. A Ana Paula piscou. Pedir o quê? A gente quer que você treine outros fisioterapeutas. A gente quer que o seu método seja ensinado nos hospitais. A gente quer que o que você fez pelo Mateus se repita para centenas de pacientes com lesões medulares. O Sr. Albuquerque já concordou em financiar um programa piloto, 50 pacientes, 6 meses, hidroterapia diária. Você seria a diretora. A Ana Paula ficou sem palavras. O Ricardo sorriu. Ana Paula, isso não é uma pergunta, é uma necessidade. O que você fez pelo Mateus não pode parar nele.
Outras pessoas merecem essa mesma chance. E você é a única que sabe como dar isso. A Ana Paula sentiu as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas o Mateus, eu não posso deixar ele. Você não vai deixar ele. Você vai continuar trabalhando com ele todas as manhãs. Mas as tardes serão para os outros. Para a gente que precisa do que você deu para o Mateus. Esperança. A Ana Paula olhou para os médicos, depois para o Ricardo, depois para o Dr. Vargas e finalmente disse: Vocês acreditam mesmo que eu consigo fazer isso? O Dr. Vargas chegou mais perto dela. Ana Paula, em 30 anos de carreira, eu já vi muitos fisioterapeutas bons, mas eu só vi 3 excepcionais. E você é uma delas. Não é só pela sua técnica, mas por algo que não se ensina em nenhuma faculdade. Você ama os seus pacientes e eles sentem isso. É isso que faz toda a diferença. A Ana Paula concordou com a cabeça. Então eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso pelo Mateus e por todos os Mateus que estão esperando o seu próprio milagre. Os médicos aplaudiram. O Ricardo abraçou ela e a Ana Paula, pela primeira vez em 5 anos, sentiu que a vida dela fazia sentido de novo. Tinha perdido a licença, tinha perdido a carreira, tinha perdido o propósito, mas tinha encontrado tudo de novo, numa piscina, às 5:30 da manhã, com um moleque que não conseguia mexer as mãos, mas que ensinou ela a mexer o coração. 6 meses depois, o programa piloto começou. 50 pacientes com lesões medulares, de todo o estado de São Paulo. Alguns com casos mais graves que o do Mateus, outros com casos mais leves, mas todos com algo em comum. Tinham perdido a esperança. A Ana Paula treinou 20 fisioterapeutas, ensinou o método dela, mas acima de tudo, ensinou algo muito mais importante. Ensinou a ver os pacientes como pessoas, não como casos, não como números, como seres humanos que mereciam dignidade, respeito, amor. O programa foi um sucesso absoluto. Em 6 meses, 42 dos 50 pacientes mostraram uma melhora significativa. 15 recuperaram o movimento nas mãos. 8 conseguiram voltar a escrever. 3 conseguiram voltar a trabalhar. E todos, absolutamente todos, voltaram a sorrir. A mídia ficou sabendo. Jornais, televisão, revistas médicas. Todo mundo queria saber sobre a mulher que tinha feito o impossível. A faxineira que virou a melhor fisioterapeuta do Brasil. A mulher que devolvia a esperança com água e amor. Mas a Ana Paula não queria fama, não queria reconhecimento. Só queria continuar fazendo o que amava. Então, recusou entrevistas, recusou prêmios e continuou acordando às 5 da manhã para estar na piscina com o Mateus. Porque essa era a prioridade dela. Sempre foi. Sempre seria. Se você não sentiu um arrepio lendo isso, se você não está com lágrimas nos olhos agora, então você não entendeu nada. Porque essa história não é sobre medicina, é sobre humanidade. É sobre o que acontece quando alguém decide que uma vida vale mais que um salário, que um milagre vale mais que o sonho. E o Mateus continuava melhorando, dia após dia, semana após semana. Já não era a exceção, era a regra. Porque quando você tem alguém que acredita em você mais do que você mesmo, seu corpo faz coisas que a ciência não consegue explicar. 1 ano e meio depois que a Ana Paula começou a trabalhar com o Mateus, ele fez algo que os médicos tinham dito que era impossível. Durante uma sessão na piscina, com a Ana Paula e o Ricardo do lado, o Mateus fechou as 2 mãos, ao mesmo tempo, e manteve as mãos fechadas por 10 segundos inteiros. Depois abriu e com a mão direita, lentamente, muito lentamente, levantou o polegar, como quem diz: "Tá tudo bem, a gente vai ficar bem."
A Ana Paula e o Ricardo choraram. De novo. Mas dessa vez não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de vitória, de gratidão, de amor. E quando saíram da água naquele dia, o Mateus pediu algo para o Ricardo. Tio, você pode me arrumar um notebook? O Ricardo piscou. Para quê? Eu quero escrever. Eu quero contar a minha história. Eu quero que outros que estão onde eu estive saibam que existe esperança, que os milagres existem e que vêm das mãos mais inesperadas. O Ricardo comprou o melhor notebook do mercado e o Mateus começou a escrever, com as mãos que mal conseguiam se mover, com os dedos que tremiam, com um corpo que os médicos tinham desacreditado. Escreveu e escreveu e escreveu. A primeira frase dele, escrita completamente sozinho, sem ajuda de ninguém, foi essa. Meu nome é Mateus Albuquerque. Há 3 anos eu deixei de acreditar em milagres. Hoje eu sei que eles existem e usam luvas amarelas. Quando Ricardo leu essa frase na tela, se ajoelhou ao lado da cadeira de rodas de Mateus e chorou como não chorava desde o dia do acidente. Não de tristeza, de orgulho, de amor, da certeza absoluta de que seu sobrinho ia ficar bem, que ia viver, que ia ser feliz. E Ana Paula, que estava na cozinha preparando o café da manhã, ouviu o choro, foi correndo, viu Ricardo ajoelhado, viu Mateus com lágrimas caindo sobre o teclado, viu a frase na tela e soube que seu trabalho estava feito, não terminado, nunca estaria terminado, mas havia logrado o que se propôs. Devolveu a vida a Mateus, ensinou Ricardo a amar de verdade e se redimiu a si mesma. Naquela noite, antes de dormir, Ana Paula pegou seu velho caderno, aquele com 200 dias documentados, abriu a última página e escreveu uma entrada final. Dia 547. Mateus escreveu sua primeira frase sozinho. Ricardo chorou de felicidade. Eu chorei também. Não porque o trabalho esteja terminado, mas porque finalmente entendi algo. Não salvei Mateus. Ele me salvou. Me devolveu meu propósito, minha razão de viver, minha fé em que as segundas oportunidades existem. Obrigado, Mateus. Obrigado, Ricardo. Obrigado, vida, por me deixar ser parte deste milagre. Fechou o caderno, guardou na gaveta e dormiu em paz. Pela primeira vez em 5 anos, porque sabia que havia feito algo que importava, algo que duraria, algo que mudaria vidas. E ela tinha razão. 2 anos depois que Ana Paula chegou à casa de Ricardo Albuquerque, a vida de todos os envolvidos era completamente diferente. Mateus voltou para a faculdade. Não foi fácil. Teve que fazer aulas adaptadas. Precisou de equipamento especial para escrever. Demorou o dobro que outros estudantes para completar suas tarefas. Mas ele conseguiu. Se reintegrou à engenharia mecânica. E seu projeto de tese foi sobre design de equipamento de reabilitação aquática para pacientes com lesões medulares, baseado em sua própria experiência, no que Ana Paula lhe havia ensinado. Seu professor o qualificou com menção honrosa e o nominou para o Prêmio Nacional de Inovação Médica. Mateus não ganhou, mas estar nominado foi suficiente, porque significava que sua história importava, que sua dor não havia sido em vão, que podia ajudar outros. E o melhor de tudo, Mateus recuperou 30% de mobilidade em seus braços. Não era muito para alguns, mas para alguém que os médicos haviam declarado sem esperança, era um universo. Podia escrever, podia comer sozinho, podia se abraçar, e isso, para Mateus, era liberdade. Ana Paula se tornou a diretora do Centro de Hidroterapia Albuquerque, um prédio inteiro dedicado à reabilitação aquática para pacientes com lesões medulares, financiado completamente por Ricardo. Com 5 piscinas terapêuticas, 20 fisioterapeutas treinados pessoalmente por Ana Paula e capacidade para atender a 200 pacientes ao mês. Mas cada manhã, não importava quantos pacientes esperavam,
Não importava quantas reuniões tinha programadas. Ana Paula seguia chegando à casa de Ricardo às 5:30 da manhã e seguia trabalhando com Mateus na piscina, durante 2 horas, todos os dias, sem falhar, porque esse era seu compromisso. Mateus primeiro, sempre, e Ricardo. Ricardo já não era o homem que trabalhava 14 horas por dia para não sentir. Reduziu sua jornada laboral a 6 horas. O resto do tempo dedicava à fundação e a Mateus e a viver de verdade. Aprendeu a nadar aos 53 anos, porque queria estar na água com Mateus. Queria entender o que seu sobrinho sentia quando flutuava. E quando finalmente o fez, quando finalmente se deixou flutuar naquela piscina que havia ignorado durante anos, entendeu por que Mateus dizia que a água o fazia sentir livre. Porque na água, o peso desaparece, as limitações desaparecem. Só fica o corpo e a alma e a possibilidade. Essa história não deveria existir, porque em um mundo normal, Ana Paula nunca teria conseguido esse emprego. Em um mundo normal, Ricardo nunca teria escutado essas risadas. Em um mundo normal, Mateus seguiria naquela cadeira, sem esperança, esperando morrer. Mas este não é um mundo normal. Este é um mundo onde os milagres acontecem. E acontecem porque alguém decidiu que valia a pena tentar. O programa de Ana Paula cresceu. Em 2 anos, atendeu a mais de 2.000 pacientes. 800 mostraram melhora significativa. 300 recuperaram mobilidade funcional. 100 voltaram ao trabalho. E todos, absolutamente todos, recuperaram algo que a medicina não pode receitar: esperança. Um desses pacientes era uma menina de 12 anos chamada Sofia, paralisia cerebral severa. Não podia mover nada exceto os olhos. Os médicos disseram que nunca melhoraria, que seu caso era muito severo. Mas seus pais ouviram sobre Ana Paula, sobre a mulher que fazia milagres na água, e a levaram ao centro. Ana Paula trabalhou com Sofia durante 6 meses, todos os dias, com a mesma dedicação que havia dado a Mateus, e depois de 180 dias, Sofia moveu seu dedo mindinho, 2 milímetros, apenas visível, mas real. Seus pais choraram, Ana Paula chorou, e Sofia, que não havia sorrido em 12 anos, sorriu. Naquele dia, Ana Paula entendeu algo. Não estava fazendo isso só por Mateus, não estava fazendo isso só por redenção. Estava fazendo isso porque era seu propósito, sua razão de existir, sua forma de deixar algo bom ao mundo. Um dia, durante uma conferência médica em São Paulo, pediram a Ana Paula que desse um discurso. Ela não queria, odiava falar em público, mas Ricardo a convenceu. Você tem que contar sua história, Ana Paula. As pessoas precisam escutá-la. Assim, Ana Paula subiu ao palco, frente a 500 médicos, fisioterapeutas e especialistas, e falou, com voz trêmula no princípio, mas cada vez mais firme. Contou sobre o garoto que perdeu, aquele que morreu por sua negligência. Contou sobre como perdeu tudo: licença, carreira, propósito. Contou sobre como chegou à casa de Ricardo, como empregada doméstica, sem esperança, sem futuro, só buscando sobreviver. E então, contou sobre Mateus, sobre como o viu naquela cadeira de rodas e viu o garoto que não pôde salvar, sobre como decidiu que desta vez seria diferente, que desta vez não falharia, que desta vez daria tudo, não importando o custo. Contou sobre os 200 dias documentados, sobre as 5:30 da manhã, sobre os 24 mil reais do seu próprio dinheiro, sobre as lágrimas, sobre as pequenas vitórias, sobre o dia em que Mateus sorriu pela primeira vez, sobre o dia em que flutuou sozinho, sobre o dia em que escreveu sua primeira frase. E quando terminou, quando disse sua última palavra, houve silêncio absoluto.
durante 10 segundos completos. E então, 500 profissionais da saúde se puseram de pé e aplaudiram durante 5 minutos completos. Alguns choravam, outros sorriam, mas todos entendiam. Entendiam que a medicina é importante, que a ciência é fundamental, mas que sem amor, sem dedicação, sem aquele algo inexplicável que faz alguém levantar às 5 da manhã para cuidar de um desconhecido, nada disso importa. Depois do discurso, uma jovem fisioterapeuta se aproximou de Ana Paula. Tinha os olhos vermelhos, estava chorando. Senhorita Ana Paula, disse, eu renunciei ao meu trabalho há 3 meses. Burnout, como você. Pensei que nunca poderia voltar, mas depois de escutá-la, sei que posso, sei que devo. Obrigada. Ana Paula a abraçou e lhe disse algo que nunca esqueceria. O burnout não significa que você é fraca. Significa que amou tanto que se esvaziou. Mas o amor se regenera. Se você deixar, se você se der permissão de tentar de novo, há pacientes esperando por você e você é a única que pode ajudá-los. Não desperdice esse presente. A jovem assentiu e 3 meses depois, Ana Paula recebeu um e-mail dela. Havia voltado a trabalhar e havia salvado seu primeiro paciente pós-burnout, um menino com paralisia, que agora podia mover as mãos, graças a ela. E Ana Paula soube que sua história estava fazendo o que Mateus havia querido. Estava dando esperança, estava inspirando, estava mudando vidas. 3 anos depois do dia em que Ricardo Albuquerque ouviu aquelas risadas impossíveis vindo da piscina, organizou uma reunião, convidou Ana Paula, Mateus, o Dr. Vargas, os 50 pacientes do programa piloto, os fisioterapeutas que Ana Paula havia treinado, as famílias dos pacientes, todos os que haviam sido tocados por esta história. Alugou um salão enorme, com capacidade para 500 pessoas. E quando todos estavam lá, quando todos estavam sentados, Ricardo subiu ao palco e falou, há 3 anos, disse, eu era um homem rico, tinha uma empresa avaliada em 300 milhões de reais, tinha um casarão de 4 andares, tinha tudo que o dinheiro pode comprar, mas não tinha nada do que realmente importa, não tinha tempo, não tinha presença, não tinha amor. Meu sobrinho estava morrendo em vida na minha própria casa. E eu estava ocupado demais, ganhando dinheiro para notar. Fez uma pausa. Até que uma manhã, escutei algo impossível. Risadas, vindo da piscina que nunca usava. E quando fui ver, descobri que a mulher que eu pensava que era só minha empregada doméstica, era na verdade um anjo que havia estado se levantando às 5:30 da manhã durante meses para salvar meu sobrinho, sem que ninguém se pedisse, sem esperar nada em troca. Ricardo apontou para Ana Paula. Essa mulher me ensinou algo que nenhum livro de negócios, nenhum curso de liderança, nenhum consultor corporativo me havia ensinado. Me ensinou que estar presente vale mais que estar ocupado, que 1 minuto de atenção real vale mais que 1 milhão de reais, que os milagres não vêm em frascos, vêm de mãos que estão dispostas a trabalhar, não importa o quanto doa. Se virou para Mateus, que estava sentado na primeira fila, e graças a ela, meu sobrinho está aqui, sorrindo, estudando, vivendo, não só sobrevivendo, vivendo, e isso não tem preço. Fez outra pausa. Por isso, hoje quero anunciar algo. Decidi doar 50% da minha fortuna pessoal para expandir o Centro de Hidroterapia Albuquerque. Vamos abrir 10 centros mais em 10 cidades do Brasil, para que o que Ana Paula fez por Mateus se possa replicar para milhares de pacientes, para que nenhuma família tenha que perder a esperança, para que os milagres sejam acessíveis, não só para os ricos, para todos. O salão estourou em aplausos. Ana Paula cobriu o rosto com as mãos. Mateus chorava. O Dr. Vargas sorria. E Ricardo sentiu algo que não sentia em décadas. Paz. Depois do evento, quando todos haviam ido embora,
Só ficaram Ricardo, Ana Paula e Mateus, os três sentados junto à piscina do casarão, a mesma piscina onde tudo havia começado, onde os milagres haviam nascido. Mateus olhou para a água, depois olhou para Ana Paula, depois para Ricardo e disse: "Sabem o que é o mais louco de tudo isso?" "O quê?" perguntou Ricardo. "Que eu pensei que havia perdido tudo naquele acidente. Meu corpo, meu futuro, minha vida. Mas na verdade, foi quando encontrei tudo. Encontrei propósito, encontrei amor, encontrei família. Se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse mudar o que aconteceu, não mudaria. Porque isso que temos agora, vocês dois, esta luta, esta vitória, vale mais que andar." Ana Paula chorou, Ricardo chorou e Mateus sorriu. Aquele sorriso que Ricardo não via há 3 anos, aquele sorriso que agora via todos os dias. Ana Paula falou então: "Eu também não mudaria nada. Perdi um paciente, perdi minha licença, perdi 5 anos da minha vida limpando casas, mas tudo isso me trouxe aqui, a vocês, a isto, e foi o melhor erro que pude cometer." Ricardo olhou para ambos e soube que essa era sua família, não de sangue, mas de algo mais forte, de sobrevivência compartilhada, de amor construído na adversidade, de milagres feitos com mãos humanas. Você tem 2 opções agora. Pode fechar esta página, esquecer que leu isto, voltar à sua vida como se nada tivesse mudado. Ou pode lembrar que os pequenos gestos salvam vidas, que estar presente vale mais que qualquer coisa, que há alguém na sua vida que precisa que você seja sua Ana Paula, seu Ricardo, seu milagre. Qual história da sua vida você nunca contou? Qual pequeno gesto mudou uma vida e você nunca soube? 5 anos depois daquele primeiro dia em que Ana Paula entrou na água com Mateus, a rede de centros de hidroterapia havia crescido para 25 unidades. 5.000 pacientes atendidos, 2.000 com melhoria significativa, 500 voltaram a trabalhar, 100 se graduaram da universidade e todos, absolutamente todos, voltaram a sorrir. Mateus se graduou em engenharia mecânica, com menção honrosa, e conseguiu trabalho em uma empresa que desenha equipamento médico. Seu primeiro projeto foi um sistema de flutuação melhorado, baseado nos flutuadores amarelos que Ana Paula havia comprado com suas próprias economias. Flutuadores que agora se vendiam em todo o Brasil e que levavam uma placa pequena que dizia: "Desenhado por Mateus Albuquerque, em honra a Ana Paula, porque todos merecemos voar." Ana Paula seguiu trabalhando. Aos 47 anos, era considerada a melhor fisioterapeuta de reabilitação aquática da América Latina. Recebeu prêmios, reconhecimentos, convites a conferências internacionais, mas nada disso lhe importava tanto quanto às 5:30 da manhã, quando seguia chegando ao casarão de Ricardo e seguia trabalhando com Mateus, porque esse era seu compromisso, e os compromissos não se rompem. E Ricardo já não era presidente, já não trabalhava 14 horas, já não perseguia cifras em telas. Agora passava seus dias nadando, visitando centros de hidroterapia, falando com famílias, abraçando pacientes, vivendo de verdade, pela primeira vez em sua vida. Um dia, um jornalista perguntou: "O senhor se arrepende de ter renunciado como presidente, de ter doado metade da sua fortuna?" Ricardo sorriu. "A única coisa de que me arrependo é de não ter escutado aquelas risadas antes, de não ter olhado por aquela janela 3 anos antes do que fiz, porque cada dia que Mateus passou sem esperança foi um dia que eu roubei, com minha ausência, com minha covardia, com minha negativa a ver o que estava justo na minha frente." Ele fez uma pausa. "Mas Ana Paula me deu uma segunda chance. Mateus me deu uma segunda chance. A vida me deu uma segunda chance. E eu não vou desperdiçá-la perseguindo coisas que não importam."
O jornalista escreveu o artigo, se tornou viral. 3 milhões de visualizações na primeira semana. E nos comentários, centenas de pessoas contavam suas próprias histórias sobre empregadas que os haviam criado, sobre cuidadores que os haviam salvado, sobre anjos invisíveis que trabalhavam em silêncio enquanto o mundo dormia. Uma pessoa escreveu: minha avó foi empregada doméstica a vida toda, criou os filhos de outros enquanto os seus estavam sozinhos. Nunca lhe dei as graças. Morreu há 2 anos. Depois de ler isto, fui ao túmulo dela e pedi perdão e lhe dei as graças pela primeira vez. Obrigado por contar esta história. Outro escreveu: sou médico, trabalho em um hospital público. Estou esgotado, cansado, sem esperança, ia renunciar amanhã, mas depois de ler isto, vou voltar. Vou tentar mais uma vez. Porque se Ana Paula conseguiu levantar às 5:30 da manhã durante 200 dias seguidos, eu posso aguentar mais um turno, mais um paciente, mais um milagre. E Ana Paula, lendo esses comentários do seu celular, chorou. Não de tristeza, de gratidão, porque sua história estava fazendo exatamente o que devia fazer. Estava dando esperança. 10 anos depois daquele primeiro dia na piscina, Ana Paula, Ricardo e Mateus seguiam juntos, já não como empregada, chefe e paciente, mas como família. A família que haviam construído na água, com lágrimas, com esforço, com amor. E a cada manhã, às 5:30, não importava se chovia, se fazia frio, se estavam cansados. Os 3 se encontravam naquela piscina. A piscina que Ricardo nunca havia usado. A piscina que se havia tornado o lugar mais sagrado daquela casa. O lugar onde os milagres nasciam e flutuavam, juntos, na água. 3 pessoas machucadas que se encontraram e se repararam, não com dinheiro, não com medicina, mas com algo mais poderoso: presença, dedicação, amor. Esta história é real. Os nomes foram mudados, os detalhes foram ajustados, mas a essência é verdade, porque em algum lugar deste mundo, agora mesmo, há uma Ana Paula levantando às 5 da manhã para cuidar de alguém que o mundo esqueceu. Há um Ricardo escutando risadas impossíveis e descobrindo que o que buscava sempre esteve em sua própria casa. Há um Mateus recuperando não seu corpo, mas sua alma, e sorrindo pela primeira vez em anos. Se esta história chegou a você, não foi por acaso. Foi porque você precisava escutá-la. Porque há alguém na sua vida que está fazendo o impossível por você, e você não notou. Ou porque você é essa pessoa, fazendo milagres em silêncio, sem que ninguém te veja, sem que ninguém te agradeça, mas fazendo de todas as formas, porque sabe que importa. Os milagres não vêm do céu, vêm de mãos humanas, vêm de pessoas comuns que decidem fazer coisas extraordinárias, vêm de alguém que se levanta quando todos dormem, que dá quando não lhe resta nada, que acredita quando todos deixaram de acreditar. Vem de pessoas como Ana Paula, como você, como todos poderíamos ser se só decidíssemos que vale a pena tentar. Porque no final, quando tudo se acabar, quando seu último dia chegar, você não vai se perguntar quanto dinheiro ganhou, não vai se perguntar quantas horas trabalhou, vai se perguntar: a quem amei, a quem ajudei, que pequeno milagre deixei neste mundo? E se sua resposta é nada, ainda tem tempo, ainda tem alguém esperando, ainda tem uma piscina na sua vida que nunca usou, ainda tem risadas impossíveis que você pode escutar. Se só decidir prestar atenção, Ana Paula não salvou Mateus. Mateus salvou Ana Paula. Ricardo não lhes deu uma segunda oportunidade. Eles a deram a ele. E todos se salvaram mutuamente. Porque é isso que o amor faz. Não salva um, salva todos. Essa é a história. Essa é a verdade. Essa é a lição. E se a leva contigo,
se a guarda no seu coração, se a deixa mudar como você vê o mundo, então esta história cumpriu seu propósito, porque os milagres pequenos, esses que ninguém vê, esses que acontecem às 5:30 da manhã em uma piscina vazia, esses são os que realmente mudam o mundo. Uma vida de cada vez, um dia de cada vez, um milagre de cada vez, até que todos voltemos a sorrir.